Oi pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do Behind the Ads, diretamente do VTEX Day, na Retail Media Area, no nosso espacinho do podcast. Dessa vez eu tô aqui com o Bruno da Supernosso e o Fabrício da Árvore Digital. Gente, obrigada por terem vindo. Podem se apresentar, por favor? Claro. Beleza, pessoal? Tudo bem? Eu sou o Bruno Rodrigues, sou do Grupo Supernosso. Hoje eu estou aqui nesse evento maravilhoso. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fabrício Ferraz, estou diretor comercial na Árvore Digital. A Árvore Digital é uma empresa de tecnologia para o varejo, que cuida de toda a parte de comunicação sensorial dentro do ponto de venda. Então, toda a parte de comunicação digital em tela, som de loja, em alguns casos, inclusive, aromatização de ambiente. E aqui, normalmente, a gente se envolve com os clientes desde a concepção do projeto, que a gente está fazendo aqui, né, Bruno? Até depois a sustentação disso, como que isso se desenrola ao longo do tempo. Então eu trouxe vocês dois aqui pra gente conversar um pouco sobre isso. Assim, é um dos temas que a gente já discutiu aqui no palco do evento. Então acho que para compartilhar com o pessoal também que não pôde vir, enfim, não estava aqui com a gente, um pouco do que a gente está discutindo e o que a gente está sentindo do mercado, do evento, né, que a gente está ouvindo por aqui. Então eu queria começar, Bruno, você pode trazer um pouco a visão do Supernosso para a Retail Media in-store, né, dentro da loja física? Retail Media desde 2019, né, na Feira de Nova York, deu um boom, né? E o Supernosso, como sempre foi protagonista, em tudo que ele se propõe a fazer, a gente não podia ficar de fora. Mas para que a gente fizesse isso de fato, aplicasse isso no nosso ponto de venda, a gente queria entender o cenário e não necessariamente colocar uma Times Square dentro da loja, não é sobre isso, né? A gente quer que o nosso cliente seja impactado como você disse, né, Fabrício? De forma sensorial, de forma visual, para que ali no momento que ele entre na loja, ele faça a conversão. No final tudo é sellout, né? Mas a gente não poderia fazer isso se não fosse pensando em dois parceiros super estratégicos, que é a VTEX e a Árvore Digital. Então, hoje a gente tem 36 lojas, e são lojas de público bem premium. Então, acho que a gente não pode envelopar as nossas lojas de qualquer jeito. Então, a gente não quer fazer retail media. Retail media, até porque retail media é um conceito muito amplo, né? Então, a gente quer conectar o nosso digital, que a gente já está com vocês, e terminar a jornada lá na loja física, falando de media in store. E eu acho que faz super sentido, né, trazer isso para o cliente. Boa. Compartilha um pouquinho da Árvore. Eu acho que, assim, do nosso lado, é um pouco do que a gente está fazendo, né? Desde a construção do projeto inicial, entendendo um pouquinho da jornada que o cliente do Supernosso tem. Como o Bruno disse, é menos sobre transformar a loja numa Times Square, mas mais como gerar valor de fato para o cliente, né? Um pouquinho do que o SEO da Whole Foods falou, inclusive aqui, que as empresas, elas existem para gerar valor para o cliente, e o profit no final do dia ele é um produto do que isso acontece, né? Então acho que é um pouquinho de como que a gente vem para aterrissar esse projeto junto com o Supernosso e a VTEX, entendendo, fazendo toda a parte de infraestrutura e ajudando no dia a dia da loja. Assim, claro que o cliente é a estrela, né? Isso. Mas tem uma relação no meio, que é a indústria, né? Que provavelmente é quem vai aportar toda essa parte, né, de investimento. Afinal de contas, ele quer que o produto dele esteja lá na tela com a melhor qualidade possível, impactando o cliente. Então a gente tem que mostrar valor para a indústria. Por que a gente está falando disso aqui hoje? Porque a gente tem que falar de dados, né? Então, um dos motivos que a gente escolheu VTEX e Árvore Digital é porque a gente acredita, a indústria, ela só acredita que ela tem que fazer esse investimento em parceiros que consigam, no final do dia, trazer dados, insights, e tem que vender mais. Esse é o ponto. Sim, perfeito. Eu tava, assim, é o gancho que eu queria mesmo pra gente falar um pouco sobre isso, porque a jornada do consumidor, ela não começa necessariamente no digital, né, no canal on-site ali. Ela começa no off-site, e aí esse off-site ele pode ser tanto, né, num outro canal digital ou no próprio in-store. E a gente sabe também que hoje muito do que
move, né, e do que faz com que o retail media tenha ganhado esse peso que ganhou nesses últimos anos, é justamente para a marca o acesso a dado, né, real time, a possibilidade dele gerenciar uma campanha quase que de hora em hora, se ele quiser, para realmente atingir o objetivo ali que ele tem específico com aquela campanha. Muitas das vezes, quando a gente fala disso no on-site, a gente está falando de performance, né, efetivamente conversão. No offline, a gente sabe que é um canal, assim, muito importante, porque ainda mais no contexto de grocery, né, que é muito do perfil do consumidor mesmo, ele ainda não é um consumidor muito digitalizado, né, assim, não é a maior parte, né, a grande parte da operação de um grocery, de um mercado, ela ainda é muito focada no canal físico, mas a gente tem um desafio grande de atribuição no canal físico, né, quais são os KPIs do canal físico que conseguem garantir para a marca, né, quais são os dados e métricas que conseguem garantir para a marca que aquela estratégia ali ela está sendo eficiente. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, como é que vocês olham a tema de atribuição, né, de conversão, uma campanha que acontece no mundo físico, e o que vocês acompanham, assim, como é que vocês conseguem medir que aquela campanha ali ela foi bem sucedida, que ela é uma estratégia que faz sentido ser replicada? Assim, eu costumo brincar que por mais dados que a gente tenha, a gente tem que provocar a indústria para que ela queira, né, passar toda a parte de conteúdo nas nossas lojas. E do ponto de vista de conversão, se eu não estou enganado, 90% da venda ainda é feita no ponto de venda. Então, assim, como que eu vou fazer esse cliente vir na minha loja? Como que eu vou atraí-lo? Como que eu vou deixar a loja mais a cara do super nosso, sabe? Então, a gente tem que estar com a loja preparada. E do ponto de vista de performance, hoje, tudo que a gente faz, a gente tem que medir. E a indústria não vai ver valor se ela não vê esse ROI. Então, é uma preocupação nossa, sempre foi, né? Uma preocupação nossa de tudo que a gente vai fazer, ter o retorno sobre o investimento. E eu tenho, assim, absoluta certeza, e eu já escutei isso de várias indústrias multinacionais, a gente quer fazer com o super nosso, desde que a gente tenha toda essa parte, né, de dados e, claro, uma qualidade absurda de entrega do ponto de vista, como eu já falei, né, sensorial e visual. No final do dia a gente tem que garantir que o que está sendo, a proposta da indústria esteja passando no ponto de venda, né? Como você falou, não sei se 90, mas é muito próximo de 90, ainda acontece no ponto de venda, né? Se você não está impactando o cara ali exatamente na decisão de compra, você não tem aquele tripé que é o que você falou, a indústria, o cliente e o varejista tão conectado ao ponto da indústria ter a velocidade no giro de venda dela, o varejista um pouco mais receita, e para o consumidor, de fato, a percepção de que está sendo gerado algum valor para ele naquele momento, né? Acho que isso é o que faz, de fato, gerar performance para no final do dia a indústria colocar cada vez mais dinheiro no ponto de venda, né? Mas assim, só trazendo outro ponto, né, do porquê de VTEX. Tudo bem, a conversão, quase 90% da venda ainda é realizada no ponto, né, da loja física. Mas o Supernós tem um conceito de omnicanalidade há anos, né? Então, eu quero que tudo que esteja passando na minha loja seja o reflexo do meu app, seja o reflexo do meu site. Eu quero dar, assim, e não é da boca para fora, é um 360 de fato, para que ele seja impactado em todos os canais que nós temos, né? Porque geralmente, quando ele sai de casa, hora ou outra ele entra no meu site, ele já foi impactado. Talvez ele olhe para fazer uma pesquisa de preço, enfim, para depois ir na loja ou não. Mas eu acredito que ter esse 360 é muito importante também. 100% de certeza. Eu acho que a gente tem visto também, né, que muito se fala sobre o Retail Media in Store agora, né, eu vou usar o termo hypado, talvez não seja a melhor expressão, mas a gente sabe que Retail Media in Store, ela é uma porção, uma parcela pequena do todo do que o cara é impactado de fato. Mas é uma parcela pequena que no final do dia acaba sendo relevante porque é a decisão de compra, né? Mas como você falou, o cara está sendo impactado no seu aplicativo, no seu site, muitas vezes muito antes do cara chegar na loja. Então ele chega na loja e ele vê o mesmo conteúdo que ele foi impactado, a decisão de compra ela fica muito mais fácil. Perfeito, perfeito. E hoje, assim, a gente
existe um desafio desde que Retail Media começou como um tema, entre a discussão ali de venda de mídia e trade marketing, né, e como que é um orçamento que já estava alocado para o ano e agora, na verdade, vai passar a usar uma tecnologia, né, para aplicar aquele investimento. Então, como é que você vê isso dentro do Supernosso? Assim, como é que você está gerenciando essas duas frentes aí? Essa é uma bela discussão, né? Porque onde que Retail Media fica? Fica no trade? Fica no marketing? Fica no digital? E a gente criou uma unidade de negócio diferente de e-commerce, diferente do trade marketing, piso de loja mesmo, para a gente poder gerenciar isso. Então, na estrutura de trade marketing, tem uma equipe que está 100% voltada para piso de loja, uma equipe que está 100% voltada para app, site e uma equipe agora 100% voltada para Retail Media, Media in Store. Que a gente está falando muito de indústria, né? Mas tem um cara que é o não endêmico, que ele também vai fazer parte do processo como um todo. E hoje a gente está um pouco assim, querendo captar essa oportunidade também. Então é um pouquinho sobre isso, sabe? Do que a gente tem visto é que no final do dia quem paga a conta de fato é a indústria, né? O que é não endêmico, ele acaba entrando depois quando você consegue de fato entender se você já está maduro o suficiente para colocar um parceiro a mais dentro desse jogo, né? Eu acho que é bem isso mas que você pensa falou. numa mídia que vem de um não endêmico, por exemplo. Em algum momento ele foi para alguma agência, mas ele só vai fazer comigo se eu tiver como entregar a mesma coisa que a agência entrega. E eu não estou falando de pessoas que entram na loja, eu estou falando de mensurar isso, sabe? Então, a gente tem essa preocupação, nasceu com a gente já. Eu acho que esse tema é unânime, né? Entre seja um provedor de tela de loja física, seja um provedor de, né, tecnologia, um ad server, seja o varejista, seja a marca, assim. A diferenciação entre esse orçamento ainda é um tema sensível. Eu acho que aí o papel da agência ele é fundamental, assim, porque hoje uma grande aposta do Ads, né, do Vertex Ads, é a gente ter um ecossistema mesmo de agências parceiras ali, que a gente vai ter uma relação de, cara, incentivo, BV, e vai fazer com que estimular eles a testarem mais o nosso canal, testarem os canais que estão na nossa rede. Então, eles têm um papel muito chave, porque normalmente o orçamento de trade marketing ele não está alocado para a gestão da agência, né? Ele está alocado para a gestão do time comercial da marca. E aí acaba sendo realmente onde a gente agrega mais valor, porque é com esse investimento da mídia que está vindo dessa agência, que é gerenciado por essa agência, que é um orçamento que naturalmente o varejista, muitos casos, né, o varejista ainda não tinha acesso direto. Então, pra gente, esse também é uma estrutura que, assim, a gente está investindo muito aqui do nosso lado do Ads para ter realmente fomentar mais ainda essa relação com as agências. E assim, parte dessa grana, ele vem do marketing da indústria, né? E a gente está falando de empresas multinacionais, por mais próximos que nós sejamos, eu ainda sei que tem essa oportunidade, mas eles só vão fazer isso se eles verem valor, se eles verem a entrega. E eu tenho certeza que essa parceria que está nascendo, ela é imprescindível para que isso aconteça. Vocês querem passar uma mensagem final aqui, assim, um pouco de objetivos de árvore, assim, para esse ano de 2026, um pouco de mais objetivos, assim, de Supernosso para 2026? Claro, vamos lá. Bom, o tema de Retail Media, ele é um tema que, ele, assim, é do nível de conselho. Então, assim, o Supernosso, ele quer continuar na vanguarda, o Supernosso, ele quer continuar estando à frente. Então, esse ano de 2026, tanto para a nossa bandeira de varejo, que é o Supernosso, tanto para a nossa bandeira de Cash and Carry, que é o apoio mineiro, a gente está plugado para que em 2026 a gente faça diferente e no final do ano a gente, não no final do ano, né, digo, talvez ali até o meio do ano, a gente já apresente isso como um produto, como um novo produto, para poder divulgar aí para todos os interessados, né? No caso da Árvore, eu acho que para 2026 a nossa intenção é continuar cada vez mais captando conhecimento para cada vez mais ajudar o nosso cliente, ajudar
o nosso cliente é impactar o cliente dele, né? Então a gente conhecer cada vez mais do ecossistema que está dentro do nosso cliente para a gente conseguir incrementar experiência dentro do cliente dentro da loja, incrementar para ajudar a incrementar a receita. Acho que a ideia é estar de mão dada com o cliente para fazer que ele brilhe. E do ponto de vista do Super Nosso, onde o nosso cliente é o que está ali na ponta, né? Falar para ele que a gente continua tendo a melhor experiência, a gente quer colocar isso faz parte do nosso DNA, então os nossos clientes podem esperar muito disso, com essa parceria que nasce aqui de uma forma incrível. Com certeza. Gente, muito obrigada, foi um prazer receber vocês aqui. Pessoal, esse foi mais um episódio do Behind the Ads, um prazer tê-los com a gente novamente e até a próxima.